Aí, galera, estamos de volta agora para a nossa famosa resenha de Marcelão, que agora eu acerto. Está ali, Marcelão. Finalmente eu acerto. Roberto Narral, se Marcelo está ali, Narral está ali, muito bem. E eu, Edu Santos, vamos embora agora bater aquele papo a respeito do nosso episódio. Né? Falamos sobre 3 momentos, 3 jogos, 3 momentos, confronto com o Vasco. E é legal que são 3 momentos bem distantes, né? 48, 68 e 81. E é legal isso, né, gente? Porque para a rapaziada mais jovem, a rapaziada que, por exemplo, nem estava aqui na área em 81 para poder acompanhar, ela tem 3 retratos de momentos bem diferentes do Botafogo, né? Da história, de uma forma geral, mas do Botafogo em específico. Quem curtiu, por exemplo, como narrar o Marcelo, certamente, e eu, 81, eu me lembro bem, sou um pouquinho mais velho que o Narral. Eu me lembro do jogo de 76, que o Narral falou, na vitória de 3-1. Eu me lembro, eu estava em Petrópolis, na casa dos meus tios, estava ouvindo o jogo e tudo. E eu me lembro, e era um perrengue ganhar do Vasco. 68, esquece, eu era muito, muito, muito criança. Eu não tenho a menor lembrança sobre isso. Bom, vamos começar aquele nosso papo. E só lembrando, galera, agora eu lembrei de início. Pô, se você não se inscreveu no canal, safardana. Pô, dá uma moral, cara. Moral pra gente, cara, pra gente impulsionar isso aí. E muita coisa legal para. Olha, o Sininho. Sininho já pinta nervoso, Sininho já entra logo para esculhambar a parada toda. Que maravilha. Pô, se inscreve no canal. Se você já está inscrito, pô, muito obrigado. Curte, compartilha. Vamos fazer um barulho. Esse barulho do Sininho, né? Esse barulho do Sininho. Vamos fazer esse barulho mais à frente para levar nosso conteúdo, que tem muita coisa para a gente contar. Bom, mas enfim, eu falei do confronto, do jogo decisivo de 48, que quebrou um jejum de títulos, né? O Botafogo não havia 12 anos, estava partindo para o 13º, depois de um momento muito bacana da história, num tetracampeonato, e depois de vários times muito legais, né? Muito legais mesmo, o time de 39, o time de 42, o time de 45, que era muito forte também. Bom, enfim, e finalmente o Botafogo ganha 48, desbancando o fortíssimo Expresso da Vitória. 68, como o Marcelão bem lembrou, pô, era já a confirmação de um time histórico. Só lembrando aqui, o time de 48, aqueles 11 caras nunca perderam. Aqueles 11 caras nunca perderam. Se você não viu o vídeo... E jogaram até 49, hein? Jogaram até 49, 49. Exato, tem os amistosos e o início do campeonato carioca de 49. Aliás, tem um jogo em 49, se não me engano, foi contra o Madureira ou o Olaria, agora não estou bem certo. Os caras baixaram o pau, e aí 2 jogadores saíram machucados, no outro jogo já não jogaram, e aquela corrente quebrou ali, com aqueles jogadores se separando momentaneamente. Mas o Marcelo lembrou bem esse jogo o jogo de 68, escutei uma voz, assim, até umas vozes que vêm, né, do além. O jogo de 68 foi a confirmação, né, daquele timaço que ganhou, como o Marcelo bem lembrou, o Bibi, né, o Bibi da Taça Guanabara, o Bi estadual, e de quebra ainda levou a Taça Brasil. E só reforçando, o Botafogo não foi disputar a Libertadores de 69, porque a Taça Brasil, que era uma zona, a CBD, ela não conseguia se organizar nunca, então as datas eram uma bagunça, para vocês terem uma noção. Isso não é de hoje, né? Isso não é de hoje. Não, esquece. Mas naquela época era uma coisa de maluco, né? Os caras faziam um campeonato, só para a galera ter uma noção, a Taça Brasil de 68 foi disputada no 2º semestre, sendo que a Libertadores já era no início de 69. Então, para vocês terem uma noção, o Botafogo levantou a taça, que quem levantou, aliás, foi o Afonsinho. Lembra do episódio passado, que o Gerson já tinha saído, que o Afonsinho tinha assumido a vaga do Gerson e a condição do Gerson como meia, pai. Inclusive, foi o capitão que levantou a Taça Brasil. Enfim, esse jogo entre Botafogo e Fortaleza, que decidiu a Taça Brasil, foi no 2º semestre de 69. A Taça Brasil, a Taça Libertadores, era 69. Então, o Brasil não teve representante porque não tinha campeão, não tinha coisa nenhuma. Então, a CBD, estava nem aí. E o Botafogo, só reforçando, pleiteou a vaga para a Taça Libertadores de 70, porque ele tinha sido campeão da Taça Brasil de 68, mas a CBD falou, não, aí, pô, então você quer saber? Então vamos acabar com essa Taça Brasil.
Então, pô, era uma competição que acabou perdendo. Foi a primeira competição, de fato, nacional, né? Porque reuniu os campeões dos seus estados, e a CBD, a bagunça. Então, assim, o Marcelão lembrou bem, era um time impressionante, aquele time de 68. E o time de 81, que o Narral citou, que foi um ano... o ano começou até legal, né? Como o Roberto Narral cita bem, mas o Campeonato Carioca de 81 acaba tendo alguns momentos bem complicados. Mas esse jogo em específico realmente foi, como o Narral falou, deu tudo certo, cara. Tudo que dava errado. O Narral falou de 19 jogos que o Botafogo ganhava do Vasco. Desses 19, posso estar exagerando, uns 15 o Botafogo jogou melhor que o Vasco. Ah, bem possível. É bem possível. É bem possível. Cara, era uma coisa impressionante. O azar que dava jogar contra o Vasco. E outra, Marcelo. Aí eu jogando todo de branco. E outra, isso foi 81. Aí o Narral lembra a vitória de 76. Aí você tem 7-6, 7-7, 7-8. São 3 anos. Que o Botafogo, por exemplo, 70, e aí entra o Vasco no caminho. Cara, Botafogo e Vasco, no século passado, era realmente um perrengue. É o clássico mais complicado do Botafogo, como o Marcelo bem lembrou. O Botafogo jogava muito bem. Se bobeasse, fizesse uma avaliação legal em relação aos outros clássicos, talvez o Botafogo jogasse melhor contra o Vasco, não sei, não ganhava. Mas em 76 o Botafogo vai para o... desculpa, em 75 o Botafogo vai para o triangular final do estadual, né, do Carioca, com Fluminense e Vasco. E só para vocês entenderem o negócio de Vasco nessa história. Um triangular, como bem sempre lembra Marcelo, professor de matemática, de geometria, de aritmética. Triangular são 3, tá, meu amigo? Você que não é muito chegado ao estudo. Triangular são 3 ângulos, e, enfim. Mas vamos lá. Fluminense, Vasco e Botafogo. Então, Fluminense e Vasco jogaram a primeira partida, e o Fluminense ganhou por 4-1 do Vasco. E turno único, né? Turno único, exatamente. Botafogo jogava contra o Vasco. Fala, Marcelo. Não, porque teve um problema nesse jogo contra o Vasco. A decisão do terceiro turno foi Vasco-Flamengo. O pau comeu. Foi todo mundo, um monte de gente expulsa. É isso que eu ia falar. Eu ia falar sobre isso. O Fluminense bem desfalcado, né? Não, e contra o Botafogo também. O Botafogo também. Tinha jogador machucado, era aí que eu ia chegar. O Zagallo pirou, porque o Vasco estava bem desfalcado também contra o Botafogo. E, aliás, eu estou me lembrando aqui, teve um pênalti no Eduzinho, irmão do Zico. O Edu jogava no Vasco. Teve um pênalti claro no Edu, que o Arnaldo não deu, mas enfim. E aí o Botafogo ia jogar contra o Vasco. E se ele ganhasse por qualquer resultado, lógico, não, o Fluminense botou uma vantagem, botou um saldo maneiro, botou 3 de saldo, né, ganhou por 4-1. Mas se o Botafogo ganhasse por qualquer resultado, bastava ganhar do Fluminense. Né? Então, assim, o Zagallo, que sempre foi um treinador, um cara muito conservador, vamos dizer assim, né? Um cara que não botava, botou o time para frente. Acho que ele falou, o time do Vasco tá meia boca aqui, vamos botar... Cara, e foi complicado o jogo, o Vasco fez 1-0, o time do Botafogo deu a louca, e quando deu a louca, acho que não se ligou nisso. A gente pode tomar um gol aqui. E acaba tomando um gol no final. Esse segundo gol acaba deixando a coisa bem complicada, porque aí o Botafogo tinha que ganhar por 3 gols contra o Fluminense para ser campeão. Né? Então foi um jogo aberto, troca de tiro, o Botafogo vence esse jogo contra o Fluminense por 1-0. Um golaço do Ademir Vicente, do meio uma varada no ângulo. Mas, enfim, então o Vasco já, mesmo fora, que o Vasco estava fora, tomou um pau de 4-1 do Fluminense, então foi lá e tirou o Botafogo da jogada. Mas isso foi em 75, viu? Então, 75. Então, oi? Não, então, isso, eu falei, foi um ano 75. Um ano antes da escrita. Mas em 76, teve a situação do Roberto, matando no peito, dando o balão no Osmar, e aos 45, esse gol saiu aos 45, saiu o gol, o Botafogo fez 1-0, o Roberto empata num vacilo, ninguém atrasa mal, o Wendel meio que solta e pá, o Roberto sem ângulo, vira e bota, e aos 45 o Roberto faz aquele gol bizarro de bonito, né? Em cima de um grande zagueiro do Botafogo, não foi em cima de qualquer um, né? Foi o grande Osmar. Ou seja, 76 o Vasco já crava aos 45 de novo. Daí tem o jogo que o Roberto Narral lembra, da Taça Guanabara de 78, o Botafogo abre 2-0.
Pô, teve um, cara, que eu me lembro que o Vasco faz um gol no finalzinho também. O Birajara, goleiro do Botafogo, pega um pênalti, o Birajara Alcântara. E eu acho que o Dé faz o gol, não sei se foi Dé Ramon, sei lá, faz um gol também aos 40 e tal. Então, assim, 77 que o Botafogo joga contra o Vasco, faz um ótimo jogo contra o Vasco. Final da Taça Guanabara, ele tinha que ganhar do Vasco. E o Vasco vence por 2-0, fecha o caixão já no final. Então, é sempre complicadíssimo. E esse jogo foi realmente bizarro do Narral. Um gol do Edson, cara, quando ele cruza a bola, a imagem quase perde a bola, né? Porque a bola foi tão alta. E, de repente, ela cai. Deu tudo certo, né, cara? Camisa branca, os gols estranhos, bola bate no Jair, cara. E essa vitória, eu não cheguei a citar quando eu estava falando do jogo, né? No somatório de pontos, o Botafogo ficou ali juntinho. O Flamengo estava com 38, o Vasco 36 e o Botafogo chegou a 35. Então, essa vitória contra o Vasco botou o Botafogo no páreo, né? De volta para ganhar o terceiro turno e também pelo somatório de pontos. Só que aí acabou não desenrolando como a gente queria, né? Mas, assim, foi uma vitória que botou o Botafogo vivo, né? Uhum. E você vê, estava a 3 pontos do todo poderoso Flamengo, né? A 2 pontos, é 1 ponto do Vasco. Só o Carlito Rocha mesmo para reverter esse negócio, né? Nossa. Em 48, o Edu falou do 2-1 em São Januário, o Vasco queria proibir o Biriba de entrar. Isso, Aí parece que aquela foto, talvez, o Carlito entra, porque o Biriba entrava quando ia jogar no campo adversário, dentro do saco de bola, disfarçado, né, tal. E aí os caras já tinham manjado isso, proibiram o Biriba. E aí tem uma foto, que é do livro, se eu não me engano, do Roberto Porto, que é essa daqui, sim. Ó. Que é o Biriba, antes do jogo contra o São Januário, batendo um memorando, pedindo autorização para entrar em São Januário com o Botafogo. Pelo menos é o que diz aqui a imagem, né? E o Carlinhos entrou com ele no colo, né? Eu quero ver quem vai barrar o presidente do Botafogo, né? Foi com o Biriba no colo. Então, só essas mandigas, jogar de branco, Carlito Rocha, para quebrar essas urucubacas do Vasco. E o Túlio? Porque do Túlio para cá, a coisa mudou um pouco. A gente tem mais vitória que o Vasco. Mudou. Deu uma mexida legal, graças a Deus. Mas lembrando, 48, teve uma situação que eu acabei não mencionando, porque eu não quis falar muito sobre o jogo. Quer dizer, falei sobre o que era mais importante no jogo, mas tem um detalhe do jogo que eu acabei deixando passar, que eu falei de uns personagens e falei muito passando do Gerson, né, do zagueiro, Gerson dos Santos. O Gerson, na realidade, ele era dúvida total para o jogo, porque ele tinha pego uma virose, não sei. O cara estava com muita febre. Então, no jogo anterior, no dia anterior, no jornal, só lembrando, galera, tinha muito jornal que não circulava aos domingos e outros não circulavam às segundas. Tá? Então, por exemplo, o JS ele não circulava às segundas, mas circulava aos domingos. Então, o Jornal dos Esportes tem uma manchete, né, no corpo do jornal, que era assim, que o Gerson era dúvida, porque ele estava com muita febre. Mas ele vai para o jogo. E o que eu queria contar era isso. Ele vai com muita febre para o jogo e joga debilitado. Naquela época você não podia fazer substituição. E, cara, o cara, meu irmão, ele se supera de tal forma e, além disso, ele se machuca no jogo. E aí ele vai jogar na ponta esquerda, o paraguaio existe uma inversão, o Braguinha vai para a ponta direita e o Paraguai vai para a zaga. E aí, quando o Botafogo já está com a vitória assegurada, não tem por que mais segurar. O Gerson não tinha mais condição física, além de muita febre, ele sai de campo, tem uma imagem até legal do Oswaldo Baliza tirando o Gerson de campo. Então, assim, aquela conquista de 48, para quem viveu aquilo, né? Eu não vou dizer, eu não gosto de comparar, né? Mas, enfim, para aqueles caras daquela época, que o futebol, o peso que o futebol tinha, né? E a história que o futebol tinha, certamente, para os torcedores do Botafogo,
para muitos torcedores, foi um título semelhante ao de 89 para a gente, entendeu? Tipo, que nós que vivemos isso. Então... E tem um detalhe, Edu. Os 4 últimos jogos de 48, no primeiro desses 4, Olaria na Bariri, o Bavu estava perdendo 3-1. Faltavam cerca de 20 minutos, 20 e pouco. O Bavu virou para 4-3. Bem lembrado. Depois veio Flamengo. O Severiano também estava perdendo 3-1, faltando cerca de 20 minutos, virou para 5-3. Depois ganhou do América 2-1 e foi para a final com o Vasco. Exato, bem lembrado. A reação, esse jogo até com o Flamengo, que é um negócio, é um dos vários jogos históricos. O Otávio falou que tem um dos gols do Flamengo que o Oswaldo estava encostado na trave, mano, que foi um chute do meio da rua, que ele estava nem aí, e de repente, quando ele se ligou para fazer o movimento, agora já estava entrando. Otávio, eu tenho que decupar isso, irmão, eu tenho que trazer, eu tenho que botar no áudio, cara, que o Otávio falando, aquele maluco, porque o Oswaldo era todo tranquilão e coisa e tal, a bola era do Botafogo, os caras perderam, o malandro chutou do meio da rua. Mas bem lembrado pelo Marcelo, a reação, mas assim, o curioso é que aquele time era um time que não era um time de espetáculo, não era um time de estilistas, né? Mas é o que o Otávio falava, era uma equipe. Os caras eles se encaixaram. E eu me lembrei de uma situação também que o próprio Otávio contou, que é uma história bem bacana, que o Gerson, eu até falei isso para vocês num outro momento, né? Para vocês aqui, para o Marcelão e para o Narral. O Pirillo era um grande atacante do Flamengo, ele era do Sul, né? Então ele jogou no Internacional, jogou no Pearol, seleção brasileira, foi um super artilheiro. E sempre que jogavam Botafogo e Flamengo, Pirillo e Gerson se estranhavam. O Gerson dos Santos, zagueiro do Botafogo, que marcava o Pirillo. Mas se estranhavam mesmo. A porrada comia, imagina, numa época que não tinha... Não é não ter VAR, não tinha câmera. Pô. Então, assim, o couro comia solto, mesmo. Sem bola e tal, beleza. Eles não se davam. Por isso que é legal a gente conversar com ex-jogadores, caras que... Eu adoro histórias de... Não fofoquinha, não gosto de fofoquinha. Eu não gosto. Eu gosto de história. E aí, cara, o Otávio me contou essa história que eu acho muito legal, que eu queria dividir rápido com vocês aí. Os dois não se davam. Era muito comum isso no futebol. Não é... Tinha cara que não batia com o outro mesmo, e os caras no campo. E aí o Heleno é vendido. O Heleno é negociado. E, bom, centroavante. E aí o Carvalho Leite aí, o Carlito Rocha, que era o presidente do clube, chega num belo dia no treino, o time está se preparando para começar a treinar, e de repente entra no gramado, adentra o gramado de General Severiano, Carlito Rocha, e quem? Pirillo. E aí os jogadores, o Otávio contando, que quando eles viram, todo mundo olhou para o Gerson. E a imagem era o Gerson na escadaria da... O Gerson não é o Canhotinha não, tá, meu amigo? É o Gerson dos Santos. O Gerson estava na escadaria com o pé amarrando a chuteira. O jogo do treino ia começar. Aí o Otávio falou que o Gerson olhou, viu os dois chegando e continuou amarrando a chuteira. Beleza. Aí que o Carlito chama todo mundo, faz aquela famosa bolinha, né, em circo, vira para todo mundo e fala assim, meus filhos, sei lá como é que ele gostava muito de chamar o jogador de meus filhos, mas não sei se meteu meus filhos ali. Eu não preciso apresentar, o senhor Pirillo vai ser jogador do Botafogo, nós já conversamos, e ele é o novo centroavante do Botafogo. Algum problema, seu Gerson? Aí diz que o Gerson vira. Não, e continua. E eu contei isso porque os dois, obviamente que eu não sei, eu não me lembro se eu perguntei isso para o Otávio, não me lembro mesmo, mas os dois se tornaram grandes companheiros daquele time, e eu me lembro que tem uma imagem de um jogo, eu vou dar até uma procurada especificamente, que os dois comemorando, ou seja, é lógico que isso é muito comum no futebol, quando os caras não se afinam muito, mas assim, não era simplesmente uma rivalidade, os dois não se davam. Então, aquele time foi um time de integração com jogadores de alto nível, né, como o Geninho,
como o Nilton Santos, que não era o Nilton Santos de 61, 62, era um cara que estava chegando no Botafogo, tá? Mas só para vocês entenderem, jogadores que se encaixaram e se tornaram absolutamente históricos. Históricos. Isso não é exagero, cara. Como é que pode 11 jogadores que formam um time titular nunca perderem uma partida? Me aponta aí, na boa, meu irmão, me aponta um time base. Um grande time que foi campeão e tal, blá, 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 que tenha jogado, sei lá, 20 partidas. Os mesmos. Foram campeões. Não é pegar uma sequência, não. Os caras começaram e foram campeões. Eu não conheço. E esses jogadores precisam ser reverenciados, sim. Eu já falei isso, né? Cada vez que o tempo vai passando, o passado vai sendo mais escanteado, cada vez mais escanteado. E, cara, a gente não vai deixar que isso aconteça. Nós não vamos deixar mesmo, porque a história ela é eterna, o passado é eterno. Isso que aconteceu, por exemplo, ano passado, na Libertadores, para a gente está muito vivo, né? Daqui a 50 anos, o pessoal pode não estar dando a mínima, cara. A mínima. Então, assim, não é assim que a banda toca, não. Aqueles 11 caras, com aquela imagem que nós colocamos aqui, eles precisam realmente eles precisam ser reverenciados, cara. Porque foi uma dificuldade, foi um título histórico, como o time de 68 que Marcelo, o Marcelo cita, que é muito famoso, e de forma muito justa, né? É um time extraordinário. São jogadores incríveis que disputaram Copas do Mundo. Só que naquele time de 48, bonitão, não teve gente que disputou a Copa do Mundo porque não tinha Copa do Mundo. Só por causa disso. A Copa do Mundo de antes não rolou. Porque certamente teria um Geninho, certamente o Oswaldo estaria brigando por uma posição entre um dos goleiros. O Nilton não, mas o Ávila, que era um centro médio de altíssimo nível, seleção brasileira, seleção gaúcha, né? O Otávio foi seleção brasileira, campeão sul-americano em 49. Paraguai também foi para a seleção. Paraguai, não, o Braguinha foi convocado, o Paraguai foi convocado, Juvenal foi convocado e jogou pela Gerson dos Santos na lista, foi Copa de 54. Então, assim, muito possivelmente o Botafogo teria jogador em Copa do Mundo. Mas, assim, o Botafogo tem muitos times incríveis, muitos jogadores incríveis, muitas histórias incríveis, e esse é o nosso objetivo, né? Galera, mais alguma coisa de 81? Não, é uma coincidência, né? Uma coincidência, embora períodos, né? 48, 68 e 81, me deu um estalo aqui. Jairzinho, ele estava em 81 no jogo que eu falei e em 68 no jogo do Marcelão. Sim. Estava presente nas duas partidas, né? Exatamente. Não, a gente sempre tem os números, né? Oi? Isso. 13 anos de diferença. 13 anos de diferença. Aliás, a volta do Jairzinho, né, quando o Jair volta em 81, foi num jogo contra o América. Eu fui nesse jogo, eu me lembro bem que eu fui 0-0, chato pra caramba. E não era mais o Jairzinho, né, cara? O Jairzinho deixa o Botafogo em 74 e volta 7 anos depois, né? Lembrando, né? Ele deixa o Botafogo em 74, já desde 62 jogando no Botafogo, né? Quer dizer, no profissional do Botafogo, já pintando 62. Então, ou seja, você pega 1962 e quase 20 anos depois, 19 anos depois, nosso Furacão volta para vestir as cores do... E que injustiça, né, cara? A bola bate na bunda dele, tinha que ter ido para a súmula. Bunda, gol! Bunda, gol, Jairzinho, cara. Que sacanagem, né, meu irmão? Eu me lembro da entrevista do Jair, que era dentro do vestiário. Não me lembro bem se ele estava na banheira. Antigamente o pessoal invadia o vestiário. Vestiário. Aí ele falando assim, não, comigo não tem essa história de freguesia, não. Eu vim aqui para acabar com isso, com essa história toda. 3-1. O Jair era um cara bastante autoconfiante, né, cara? Ele era um cara... Isso foi importante, né, cara? Demais, né? Aqueles caras lá com o Jairzinho, por mais que já fosse coroa, assim, tudo, mas é um peso impressionante. E lembrando, né, que foram citados, o Nahal citou alguns... Eu sempre gosto disso, cara. Quando a gente cita alguns personagens, alguns nomes, né, que passam meio que batidos, assim, por exemplo, o Nahal cita o Perivaldo. Cara, o Perivaldo, a gente vai falar sobre o Peri, a gente vai falar sobre o Perivaldo,
E eu, já que, pô, cara, eu me empolguei aqui, vou falar um negócio. O Perivaldo, eu não gosto de contar muito confete de coisas que eu faço, não gosto, mas eu vou falar um troço aqui porque foi uma injustiça que aconteceu, não comigo, não, mas com uma menina que trabalhava. Acho que eu vou falar demais, mas vamos embora. Vocês lembram da história que o Perivaldo foi... descobriram, né, que o Perivaldo estava em Portugal, morando na rua, né, enfim. Essa história, isso dá para mostrar porque tem data dessas coisas. Um dia eu cismei, cara, porque eu queria, falei, pô, cara, às vezes eu tenho isso, pô, cadê fulano, cadê Beltrano? Cada vez que o tempo vai passando, isso vai ficando mais difícil, porque as pessoas, infelizmente, elas falecem, elas passam, né? Então, como eu descobri, aliás, o Pedro, nosso parceiro Pedro Varanda, descobriu há pouco tempo que o Ayrton Povil faleceu ano passado e não deram uma linha a respeito. Mas eu fiquei naquela, pô, cadê o Perivaldo, cara? E eu fui no nosso bravo Google, fui no Google, né? E, porra, digitei lá para Perivaldo, porque eu queria ver uma imagem do Perivaldo, nova. Não a Perivaldo, né, da época de jogador. Eu queria ver uma imagem. Será que tem uma imagem do Perivaldo hoje? Tal, não sei o quê. E aí apareceu uma imagem, quando a gente chega ali no Imagens, né? Ele com aquele tererezinho, com aquele rastro, no cabelo meio... E eu falei, opa, pera o Perivaldo aqui e tal. E eu cliquei na imagem. Quando eu cliquei na imagem, na realidade, aquela imagem era um frame de uma matéria da RTP, da TV portuguesa. E aí, pô, eu eu fui na matéria, e aí eu vi que era uma matéria, um especial em duas partes da RTP a respeito do Perivaldo, morando na praça, ou enfim, tinha uma feirinha que ele ficava. Cara, eu fiquei chocado com aquilo. E eu, pô, fiquei lendo e tal os comentários. E quando eu fui ler os comentários, primeiro ou segundo comentário era de um cara que se colocava Perivaldo e que falava que era filho do Perivaldo, cujo nome é Marcelo. Ele fala assim, eu sou filho do Perivaldo e tal, mas só que o nome no avatar estava Perivaldo, e o cara ele jogava futebol como o nome de Perivaldo, só que ele falava, o meu nome é Marcelo, eu sou filho do Perivaldo, blá, blá, blá. Cara, aquilo me acendeu uma luz, né? E eu fui ver a data do vídeo, da matéria, tinha um ano mais ou menos. Eu falei, cara, que isso? E na época, na firma que eu trabalhava, tinha uma correspondente, uma menina em Portugal. E aí eu falei com um cara que trabalhava comigo, eu falei, pô, bicho, cara, acho que o Perivaldo tá morando na rua, porque é o Perivaldo, o cara, pô, Perivaldo e tal. Eu consegui falar com a menina, e ela ficou amarradona de fazer. Só que ela é muito juvenil ainda, coitada. Ela foi falar com um cara, enfim, que era graúdo, que era correspondente em Portugal, e quando ela cita, o cara malandro fala assim, a gente está sabendo disso. Só confirma pra gente onde é que ele tá e tal. A menina ingênua foi falar, ele tá ali no... E o cara pegou a matéria. E ele que foi lá, foi buscar e fez ele a matéria bombou aqui no Brasil, o pessoal deve lembrar, né? E acabou, bom, enfim, acabou que aquela matéria resgatou o Perivaldo. E o Alfredo Sampaio, que é o presidente do Sindicato dos Jogadores, resolveu ir lá em Portugal e trouxe o Perivaldo de volta, e realmente o Perivaldo estava numa situação bastante complicada. E, cara, eu fiquei realmente muito feliz, até emocionado quando eu vi, não sei se vocês viram, quando o Perivaldo foi levado para a sede General Severiano, estava o Gilson Ricardo, já falecido, e o Edson Mauro, recepcionaram ele, e, cara, o Perivaldo olhando para aquilo, vestindo a camisa do Botafogo, e ele volta para a terra dele, volta para a Bahia, que a matéria continua, e ele vestido de Botafogo. Aquilo foi maravilhoso, com um jogador que foi muito sacaneado. Perivaldo não teve o reconhecimento devido, não era um estilista, não era um gênio da bola, mas era um excelente lateral, que a gente vai trazer aqui em algum momento, vamos falar sobre o Perivaldo. Então, assim... Chegou a ser convocado para a seleção, jogou pela seleção... Era o reserva do Leandro, fera. Ele era o reserva do Leandro em 82, e o Tele, em cima da hora, acabou levando o Edevaldo, porque ele convocava três. Ele convocou Perivaldo, Edevaldo e o Leandro, que era absoluto. A última convocação, antes da convocação final, o Perivaldo estava na lista.
Então, assim, eu lembrei disso, Narral, porque às vezes a gente cita alguns jogadores que a galera não tem muita noção, sabe? Acha assim, ninguém compra uma ideia. Ah, fulano não joga nada, ah, Beltrano. Como eu cheguei ali comentários no plural, que o Valtencir não jogava nada. Peraí, cara, como assim o Valtencir não jogava nada, irmão? O Valtencir era um dínamo, o cara jogava em várias posições, o cara baixinho, jogou de 4 zagueiros, back central, lateral direito, lateral esquerdo, jogou de meia. Pô, só que aquele time era genial. E ainda fez 1-0 naquele jogo da Selefogo contra a Argentina no Maracanã. Porra, cara, Gol do Valtencir. Gol do Valtencir. Então, assim, as pessoas às vezes ouviram falar, nem viram um jogador, né, e saem falando qualquer coisa. Então, só para lembrar que tem muito personagem maneiro, muito personagem legal que a gente vai trazer. Alguns personagens não são tão famosos, e esses acho que são os mais legais, cara, da gente resgatar, né, e poder falar sobre eles. Galera, mais alguma coisa, Marcelão? Alguma coisa mais? Não, vamos nessa. Narral, tá tudo firme também? Tudo tranquilo. Então vamos lá, aquele final, aquela tradicional despedida. Se você já curtiu. Já curtiu? Ah, então vai, foi mal, desculpa. Se não curtiu, então vai lá e curte, meu irmão. Se inscreveu no canal? Valeu, compadre, obrigado. Não se inscreveu? Safardana, vai lá, se inscreve no canal. E agora sim vem ele, o homem do sino. Aperta o sininho, meu camarada, e se inscreve, e aí você vai ter as notificações. Até o próximo vídeo, com muitas histórias do nosso Botafogo. Tamo juntos. Galera, Botafogo História ontem, hoje, para sempre. Até a próxima. Beijo, abraço a todos aí. Fiquem bem, se cuidem.